Boa noite a todos vocês, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sei que a igreja está animada com todos os encontros que nós estamos tendo. Tem sido um tempo muito bom de comunhão, né, dos nossos encontros, dos cafés e dos bolos e tudo mais, né, que a gente só engorda nesses encontros que a gente tem. E tem sido um tempo muito bom poder conhecer as pessoas melhores. A gente se encontrou com a Mari, o marido, semana passada, lá em casa, e quando nós olhamos no relógio, né, Mari, de hora já era, a gente nem sabia que horas que éramos, quando eles saíram de lá, já era quase 1h da manhã. E a gente estava conversando assim como se fosse, tipo, 10 horas da noite, e acho que a gente ia longe. Ia até a madrugada aí, se desse. Mas é muito bom isso, é muito bom a comunhão, é muito bom poder compartilhar a nossa vida e os nossos anseios, as dificuldades. É bom saber também que o outro também passa pela mesma dificuldade que nós passamos, que nós não somos diferentes de ninguém, que a mesma dificuldade minha é a sua. E o mesmo Deus que eu sirvo também é o mesmo Deus que você serve. E como é bom a gente poder compartilhar do mesmo Deus, né? E agora nós estamos reunidos todos aqui por causa desse Deus que tem nos juntado, que tem nos unido como igreja. Nós somos a igreja dele. E nós estamos hoje aqui juntos como igreja do Senhor para poder celebrar mais um culto ao nosso Deus. Então, seja bem-vindo você também que está em casa, a mais um culto, a mais uma celebração. E é dia de celebrar, mais um dia de celebrar a vida. E a igreja do Senhor, ela canta ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos cantar? Sobre a morte triunfou. A Ele o louvor, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei, declare. Rei, Tu és o Rei, a estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder para sempre. Amém.
Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o rei, rei, tu és o rei, rei, declare, rei, tu és o rei, rei, tu és o rei. Amém. Celebramos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Aí. Nós celebramos também um Deus que nos renova cada dia com as forças que nós precisamos. Um Deus que renova a sua misericórdia sobre as nossas vidas toda manhã. Que o poder, a força e a alegria, a paz que vem do trono desse Deus, dessa alegria que excede todo entendimento, Amém. que isso nos guie, nos levante e nos leve nessa semana. Amém, igreja? Amém. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Segura nas palmas. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Pois só Tu és o eterno Deus,
Deus. Amém. Amado Deus, amado Pai, recebe agora, Pai, as nossas ofertas, Pai. Nossas ofertas que nós trazemos em gratidão aqui ao altar, Pai, durante a próxima música. Abençoa todos aqueles, Deus, que estão precisando de uma chance no trabalho. Abençoa todos aqueles, Deus, que saem da cama de manhã, Pai, buscando uma oportunidade. Como é difícil às vezes a gente não ter a chance, Pai. Mas o nosso pedido agora é por aqueles que estão buscando essa chance. Por aqueles que às vezes têm uma conta para pagar e não tem como. Por aqueles aqui da igreja que podem ser despertados para olhar para o lado, para esse que está precisando. Porque a gente não oferta só aqui no altar. A gente pode ofertar durante a vida. A gente pode ofertar durante o dia. A gente pode ofertar o nosso carro. A gente pode emprestar alguma coisa para alguém que está precisando. A gente pode ser uma oferta no altar, não só com dízimos e com ofertas em dinheiro aqui, mas que a nossa vida seja uma oferta de gratidão. Gratidão pelo Teu amor derramado em nossas vidas, Pai. Abençoa todos nós e nos dê sabedoria àqueles que administram os recursos dessa igreja, para que tudo possa ser usado para a honra e glória do Teu nome, Deus. Amém, Pai. Vocês podem trazer os dízimos e ofertas. Eu não sei onde que está o... ali. Poderoso esse nome é, lindo esse nome é, maravilhoso esse nome é. Nós vamos declarar o nosso Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Amém? Amém. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória.
Poderoso esse nome é. Declare o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém? O nome que tem todo o poder. Deus não perdeu o controle das coisas, né? Amém. De maneira nenhuma Ele está no céu desesperado. Meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer com essa pandemia? Com todas essas coisas que têm acontecido na terra? Deus não perdeu o controle. Ele não está desesperado lá. De maneira nenhuma Ele olha e fica desesperado como nós ficamos. Porque o controle está nas mãos dEle. Ele tem o controle de tudo, da minha vida, da sua vida. Nós não precisamos ter medo daquilo que tem acontecido, porque Ele tem cuidado da minha vida e da sua vida. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? A morte venceste. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome. Declare: poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei, o seu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus. Amém. Jesus riscou a cédula que era contra mim, contra você. Amém? Ele pegou lá aquela dívida que a gente tinha, sabe aquele cheque com uma dívida altíssima que a gente não conseguiria pagar. Ele rasgou por mim e por você. Eu não tenho mais dívida nenhuma com Ele, porque a cruz me libertou dessa dívida. Amém? Amém. Jesus riscou a cédula que era contra nós, gravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte
prevaleceu, aleluia, e despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou, esse mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, gravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia, e despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou, esse mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, gravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia, 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 amém. Pode aplaudir se Deus que fez tudo isso por nós, amém? Podem sentar. O Alexandre tem um testemunho para contar. Grande alegria, né? Grande alegria. Grande alegria. Grande alegria. Então ele vai compartilhar com vocês da bênção dele. Não posso deixar passar, Flor. Terça-feira, 5 de outubro, eu e a Kátia vamos estar comemorando um dos dias mais errados que podia ter acontecido na minha vida. Mas que depois eu descobri que foi um dos dias mais certos que aconteceu na minha vida. Foi uma sexta-feira no mês de abril. Eu lembro que era mês de abril, porque eu, como contador, estava trabalhando no imposto de renda. Pensa aquele dia que todos os programas de computador pararam de funcionar, que o escritório estava um caos. Pensa num cara que sempre chegava na hora, nunca se atrasava, só tirava 10, né? Xodó dos professores, assim. Hoje eu seria chamado de um nerd. Graças a Deus eu já me curei disso, né? Consegui até pegar uma dependência da faculdade, porque o perfeccionismo é uma coisa que judia muito da gente, mas naquele tempo eu ainda era um dos perfeccionistas. E para a aula que começava às 7 horas da noite, eu saí do escritório, acho que 15 para as 7, 10 para as 7 da noite. Corri para a faculdade de carro. Meu pai tinha me emprestado o carro aquele dia ainda, que estava, por causa da correria, uma série de coisas, e eu sei que eu cheguei lá, perto de umas 7h15 na reitoria. Óbvio que não tinha lugar nenhum para estacionar. Então, tudo atrasado, né? Os carros não tinha lugar para estacionar. Eu sei que eu subi correndo lá no quarto andar, onde a gente tinha as aulas lá de administração. A hora que eu já abri a porta da sala, assim, eu já abri a porta empurrando os caras que estavam sentados embaixo na porta, assim, abrindo, assim, que eu olhei assim, misericórdia. Tinha 2 turmas de ciências contábeis naquele ano, e as aulas sempre trocavam, né? A nossa primeira aula era a segunda da outra turma e o contrário. E o professor de marketing, que ia dar aula no segundo horário para outra turma, no primeiro horário para outra turma e no segundo horário para nós, faltou. Obviamente, sexta-feira, falta o professor de uma aula, o que a turma faz? Se juntaram todo mundo numa mesma sala. E o curioso é que nós tínhamos 70 alunos em cada sala. Vocês imaginem numa sala de aula 140 alunos. Por isso que eu abri a porta assim com gente sentada no chão. No prédio da reitoria tinha gente sentada na janela, né, quase caindo para o lado de fora. Eu entro na sala de aula, fecho a porta, com licença, professor Sandrini, que dava aula de matemática financeira ainda, uma matéria que eu adorava, matemática financeira, já me curei disso também. Aí eu olho assim, meu Deus, aonde que eu vou sentar?
E aquele dia na sala de aula, tinha uma menina que estava guardando uma carteira para uma outra amiga que aquele dia ficou doente. E naquele dia, a Andréia não foi para a aula. E naquele dia, naquela sexta-feira de abril, a única carteira livre na sala de aula era do lado da Kátia. E lá se vão quase 30 anos. Para mim, parecia um dos dias mais errados que tinha. Vontade de voltar para casa, vontade de nem entrar na sala de aula. De hora que estava empurrando aquela turma, eu olhei, tinha 140 pessoas dentro da sala de aula, mas tinha uma carteira livre. Se isso não foi o universo conspirando a mão de Deus, eu não sei o que é um negócio desse. Isso foi no mês de abril. Em maio a gente começou a namorar já. O cara é apressado. E lá se foi, dia 5 de outubro de 96. Aí foi a data do nosso casamento. 3 de março de 95 eu pedi ela em casamento. E agora, 5 de outubro, tenho a alegria de fazer uma oração e fazer uma gratidão, né, um pedido de gratidão a Deus. Né? E até ontem foi o nosso tema na aula dos adolescentes. Né? Como às vezes a gente acha que a gente está tendo dificuldades, os dias estão difíceis, e a gente acha que está tudo dando errado, e a gente acha que pandemia, chuva, falta internet, a gente não sabe às vezes o que Deus está fazendo. Mas muitas das vezes os dias mais errados no que a gente entende são os dias mais certos do que Deus pode fazer na história da gente. Amém, igreja? Que bom, sinto muito, Kátia, por você aguentar todos esses anos. Brincadeira. Uma família que, graças a Deus, que vocês se encontraram. Porque a gente pode dizer que a família do Alexandre tem sido uma grande bênção na nossa vida, né? E como que ajudam a gente aqui na comunidade. Então, Deus nunca erra, né? Como você falou, aqueles dias que nós pensamos que está tudo errado, é o que está certo. Sempre, Deus nunca vai errar. E que bom, que bom. Parabéns. Em outubro, eu e o Daniel fizemos 35. Pois é. Eu estou aguentando ele todo esse tempo. As crianças podem sair para a salinha. Eu acho que tem só uma hoje. Mas vai ter muita criança, viu? Vai ter muita criança nessa igreja, amém? Ó, já tem 3 lá que já crescendo, o Thomas lá que já está indo para a salinha também. Mas olha, Deus vai providenciar professores, alunos, músicos, amém? Nós temos que crer nisso. Estamos num tempo de restauração, de recomeço, e Deus vai trazendo à medida que nós formos crescendo. Eu digo assim que Deus ele só vai mandar para nós pessoas quando nós estivermos preparados para receber. Então eu digo para vocês, apressem, se preparem, porque Deus está querendo trazer muita gente e nós precisamos estar preparados para receber. Amém? Porque nós vamos ser aqueles que vamos ensinar aqueles que vão chegar. Amém? Por isso... E o pastor, cadê? Desceu. Ainda bem que ele desceu, não subiu, né? Então, é isso aí. Vamos colocar o púlpito aqui já, então. E aí, enquanto isso, ele vem. Boa noite para a igreja mais bonita da cidade. Gostou, pastor Lutonda? Oh, que bom. Eu ia perguntar para a Kátia se ela deu
Um chega para lá na Andréia, que faltou na aula aquele dia. Continuaram amigas. Então, graças a Deus por hoje à noite, podemos estar aqui. Eu penso sempre que não há lugar melhor onde a gente pode se encontrar do que na igreja, com o povo de Deus. Eu gosto daquele versículo lá em Hebreus que diz que nós devemos admoestar uns aos outros, né? Esse admoestar uns aos outros, lá no contexto está se referindo àqueles que abandonam o corpo de Cristo. Abandonar o corpo de Cristo é a brasa que abandona, né, como se ela pudesse fazer isso, ela abandona o fogo e com o passar do tempo ela esfria. Todos nós sabemos o que é isso. Né? Não pelo fato de exatamente estar no culto ou reunindo com pessoas, porque é possível uma pessoa estar junto, reunido com a igreja e ainda assim esfriar. Inclusive quando alguém abandona a igreja é porque provavelmente isso já estava acontecendo antes. Então eu vejo assim, na reunião, na congregação do povo de Deus, nós temos que abrir nosso coração para que Deus nos aqueça, para que nós possamos aquecer uns aos outros, para que nós possamos exortar uns aos outros, para que nós possamos animar uns aos outros. E isso é algo que você não pode perder de vista. Eu sempre tenho falado a respeito da importância de você no corpo de Cristo. Se algum dia você pensar assim, eu não sirvo para nada, pense. E só o fato de você poder exortar, animar, falar uma palavra para alguém, isso já é significativo, isso é poderoso, isso significa que você está ativo no corpo de Cristo. Né? Então, que Deus possa gravar isso no seu coração. E hoje, agora, nesse momento, antes da palavra, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia, ela é uma cerimônia que Jesus deixou ensinando a igreja a fazer, para que nós lembrássemos dele. Todo o tempo da ceia, ela é uma reflexão na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, lembrança de que ele vai voltar. Eu não sei quanto você deseja isso, mas é a lembrança de que ele vai voltar. E quando ele voltar, nós não vamos mais tomar a ceia aqui, porque ele diz que nós vamos sentar à mesa dele e em comunhão perpétua, perene, eterna, nós vamos cear com ele. Né? Já imaginou cear no céu? Pastor, não sabia que no céu ia ter pão e vinho. Vai ter coisa melhor do que pão e vinho. Vai ter coisa melhor. Então, eu gosto de pensar nesse fato de que na presença do Senhor, todos nós juntos vamos celebrar a grande vitória da cruz. Então, quero convidar você para uma oração agora. A palavra do Senhor diz que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós examinamos nosso coração. Eu acredito que todos vocês fazem isso sempre, já fizeram isso hoje também, mas só para ter certeza, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, orasse ao Senhor, e nessa oração você fizesse um exame no seu coração, na sua vida, como você está diante de Deus. Se houver alguma coisa pendente, errada, você pode falar com o Senhor sobre isso. Se tiver alguma coisa que Deus trouxer ao seu pensamento de situação contra seu irmão em Cristo, que você se levante e vá buscar reconciliação com ele hoje, amanhã, a hora que for possível. Vamos orar.
O apóstolo Paulo ensinou a igreja em Corinto, na carta que ele escreveu, a primeira delas, no capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E diz assim também: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Continuando: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Por isso nós, não só no dia da ceia, mas todos os dias da nossa vida, temos que colocar nosso coração diante do Senhor, para que Ele nos examine, para que nós mesmos possamos nos julgar, porque quem julga a si mesmo não será julgado pelos de fora. Quem é que toma a ceia do Senhor? Todas as pessoas que já receberam Jesus como Salvador, que são batizados nas águas, que estão em comunhão com Deus. Então quero convidar todos vocês para esse momento especial. Vamos orar. Bondoso Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, nós estamos juntos aqui para esse momento de celebração, momento especial que a Tua igreja celebra há 2000 anos. Queremos agradecer pelo pão que simboliza o corpo de Cristo. Queremos agradecer pelo cálice que simboliza o sangue de Cristo, que foi ofertado na cruz em nosso lugar. Deus, agradecemos por Jesus ser o nosso Salvador, por na cruz Ele ter pago a cédula, anulado a cédula que era contra nós, e nos permitir viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de simplicidade, uma vida de honra, uma vida de glória, uma vida como embaixadores de Cristo sobre a terra. Obrigado, Senhor. Venha nos abençoar neste momento e no momento da palavra também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vou convidar Júnior, você e Nilson, para fazer a distribuição, por favor. Pode começar aqui, passando até o final. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Tua vontade feita em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Tua vontade feita em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. O homem sem Deus, ele é nada. O homem sem Deus, ele é um réu. O homem sem Deus é uma criatura. Ele continua sendo amado de Deus. Mas sem Deus, ele vive só essa vida. A outra, ele vai viver longe de Deus. Agora, o homem com Deus, a palavra do Senhor diz que ele é mais do que vencedor, é mais do que vitorioso. O homem com Deus, ele carrega o nome de Cristo. Quando eu digo homem, eu me refiro ao ser humano, o homem e a mulher. A pessoa com Deus, ele carrega uma missão. A pessoa com Deus, ela carrega uma responsabilidade, ela carrega um privilégio. A pessoa com Deus, ela é representante do céu aqui na terra. A pessoa com Deus, ela participa do corpo de Cristo. A pessoa com Deus, ela se integra. Ela aprende a amar. Ela ajuda. A pessoa com Deus, ela cria um reino onde ela vai exercer o seu papel tendo Cristo como rei sentado no trono. O homem sem Deus é nada. O homem com Cristo é tudo. Não porque merecemos, não porque somos bons, mas porque a vida dele derramada na nossa vida faz transformação. Pode pegar o pão e, em memória do Senhor Jesus, vamos comer todos juntos. Da mesma forma, o cálice, juntos vamos tomar, em memória dele.
Amém? Obrigado, pessoal. Obrigado pela ministração da palavra, da música. Nesses próximos minutos, eu vou tentar não demorar, mas eu confesso que para mim é tão difícil não demorar. Eu fico horas estudando e eu gostaria de ficar as mesmas horas aqui. Tenho falado bastante para vocês sobre a importância de Jesus na nossa casa, né? De vocês receberem pessoas nas suas casas. E olha, eu vou falar uma coisa. Eu estou acompanhando aí esses primeiros encontros. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Que Deus realmente abençoe a igreja de tal forma que vocês nunca mais queiram voltar atrás nessa experiência. Amém? Tem sido uma experiência boa atrás da outra. Aí nesse mesmo contexto, como eu falei para vocês nos últimos 2 domingos, usando o exemplo de Filemon, que foi um homem que abriu a sua casa para os homens de Deus, e na semana passada falamos de Lídia, aquela mulher, tudo indica que a primeira mulher crente na Europa, na Macedônia, abriu a sua casa e fez da sua casa um ponto de encontro, de estudo, de pregação da palavra de Deus e de recepção também dos missionários, como a gente viu no último domingo no caso de Paulo e Silas. E aí eu estava estudando e pensando assim, há um outro caso na Bíblia de uma pessoa que sem querer, ele teve que abrir a casa dele para Jesus, mas quando ele teve que abrir a casa dele para Jesus, ele não fez por obrigação, ele não fez por constrangimento, ele não fez com má vontade, ele fez com alegria. Você vê Jesus no seu ministério aqui na terra, ele andando por vários lugares, várias cidades, estradas, campos, praias, e entrando nas casas. E ele fez coisas extraordinárias dentro das casas. E eu pergunto se ele está fazendo a mesma coisa dentro das nossas casas hoje. Está? O Senhor está fazendo coisas grandes dentro das nossas casas, das nossas famílias. Se Ele não está, Ele quer fazer. Se Ele já está fazendo na sua casa, Ele quer fazer na casa dos seus parentes. Ele quer fazer na casa dos seus amigos, dos seus vizinhos, acredite, dos seus cunhados. Quer também. Amém? Da sua sogra. Quer também. Da sua nora. Ele quer também. Do seu genro. Acho que não. O Senhor quer todas as casas. Do rico Ele quer? Não, Deus não gosta de rico. Deus quer entrar na casa do rico. Ele quer entrar na casa do pobre. Ele quer entrar em todas as casas. Ele quer entrar no seu coração, que é a melhor casa para Ele. Então eu quero compartilhar com vocês. Não vai ter projeção, né? Vai ter? Opa, que legal, conseguimos. Eu quero mostrar para você aqui a história dele. Então vamos lá. Eu coloquei aqui Jesus como um hóspede surpreendente. Eu não sei se você gostaria de ter a experiência de ter Jesus assim dizendo, hoje eu vou na sua casa. Mas como assim? O senhor vem na minha casa? Sim, manda aumentar a água do feijão, porque eu vou comer na sua casa. Olha que coisa interessante. Quantos de vocês já fizeram isso? Ligou para alguém e disse, estou indo na sua casa comer. Já fizeram isso? Alguém já fez isso com vocês? Já? Estou indo aí, aumenta a água no feijão. Quantas pessoas eram? Quantas pessoas eram? Uns 4, 5. No caso aqui era no mínimo 13. No caso aqui que nós vamos ler, no mínimo 13. Era 12 discípulos mais o próprio Jesus. Já imaginou a situação da mulher, do homem, que vai receber Jesus em casa?
No caso aqui, o Zaqueu. Já pensou a situação da casa? Ia ficar a casa lá como ficou o apartamento do Tiago ontem, né? Assim, ó, se dois a mais, um casal que não pôde ir, se fosse, ia ficar encostado na porta. Aí, com o próximo chegasse, ia fazer igual o Alexandre. Abre a porta e sai empurrando gente. É assim. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, Ele toma iniciativas. Ele toma iniciativas. Eu gosto desse pensamento de que nem sempre as coisas que acontecem na nossa vida, no dia a dia, foram as coisas que nós tomamos iniciativa sozinhos, coisas que nós fizemos e nem percebemos que o Senhor estava antes. E naquilo que é espiritual, eu vejo o Senhor trabalhando o tempo todo. E começa pela salvação. A própria salvação é o Senhor Deus que vem até nós e ativa em nós uma pergunta para que nós possamos responder a Ele sim ou não. Então, o nosso Senhor, Ele é de iniciativas. E aí eu quero convidar você, se você tem a sua Bíblia, você pode abrir lá em Lucas 19, se não tem ou não quer abrir agora, pode acompanhar o texto que está na tela. Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10, diz lá. Jesus entrou em Jericó. Essa Jericó que já tinha sido destruída e reconstruída. Ela foi destruída várias vezes ao longo dos milhares de anos. No tempo de Jesus, lá estava a Jericó, construída um pouquinho fora do lugar original dela. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem, o que ele era? Vamos lá, qualificar ele. O que ele era? Rico. Jesus gosta de rico? Sim. Ele gosta do pobre? Sim. Ele ama o rico? Ama o pobre? Sim. Então não tem problema. Existe uma mentalidade no mundo que Deus gosta só do pobre, viu? Isso não é verdade. Deus não faz distinção de pessoas. Então diz ali, havia ali um homem rico chamado Zaqueu. O que ele era? Chefe. Tinha um cargo de responsabilidade. Chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Pessoas fiscais, vamos chamar assim, responsáveis para fazer cobrança de impostos. E cobrava os impostos das pessoas judias e dava para o governo romano, que era quem dominava sobre eles. Agora veja, não era um romano cobrando dos judeus. Era um judeu cobrando do judeu para pagar para Roma. Aí você já tem uma ideia de se ele era uma pessoa querida na sociedade. Era? Não. Por quê? Ele era visto como um traidor. Ele era visto como um que ajudava o governo estrangeiro. Ele era um que, além de cobrar a taxa do imposto, ainda colocava umas taxas extras. Inventava taxas extras. Isso era roubo. E ele, como chefe dos fiscais, ainda ganhava mais. Então, diz ali. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu, como? Fazendo cera, né? Não, diz o texto bíblico, rapidamente, e o recebeu com murmuração. Não? Não, ele recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. E eles diziam assim, ele se hospedou na casa de um pecador, falando de Jesus. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa,
porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu estava perdido? Estava perdido. Então, primeira coisa, se olhar o texto de trás para frente, primeira coisa que a gente aprende aqui é que ele estava perdido. A segunda coisa que a gente precisa crer, lendo essa passagem, é que o próprio Jesus disse: a salvação hoje chegou nesta casa. E se o Senhor falou, é. Eu ficaria em dúvida se ele havia recebido a salvação se não tivesse nenhum registro. Porque o fato de receber um hóspede na sua casa não significa que a salvação entrou na sua casa. O fato de receber alguém com alegria, fazer um churrasquinho, não significa que vai ter mudanças. Mas aqui, hospedar Jesus na sua casa vai muito além de uma simples hospedagem. Receber Jesus na sua casa estava muito além dele ser um anfitrião educado, um anfitrião que tinha condições financeiras, estava muito além disso. Ele não só recebeu Jesus na sua casa para comer, lavar os pés, talvez até dormir, mas ele recebeu Jesus na sua alma, no seu coração, na sua vida. Mas para isso, eu gostaria que você visse ali, que ele é um exemplo para nós, e eu coloquei isso aqui porque, a propósito desse tempo em que nós estamos vivendo, ele é um exemplo para a gente seguir. Mesmo que você já tenha Jesus como Salvador, você diz assim: eu posso aprender com Zaqueu. Pode aprender o quê? Eu coloquei ali o fato de que ele tinha contra ele algumas impossibilidades. Como eu já mencionei, um homem que era malquisto pelo seu próprio povo. Diante disso, ele temia pela sua própria vida. Por quê? Porque qualquer dia desse alguém podia criar uma emboscada e acabar com ele. Já que ele era quase que um opressor, e ele tinha um outro problema que incomodava muito. Ele era baixinho, uma baixa estatura, podia ser até um anão, a Bíblia não diz, só diz que ele era baixo, e isso era um problema para ele. E aí, o que eu entendo aqui? Que era um homem que tinha que enfrentar alguns obstáculos. E aí eu coloquei alguns ali, que eu acho que você vai entender bem. A primeira coisa que a gente vê é que ele não ficou satisfeito com a vida que ele tinha. Ele foi superar obstáculos físicos, social, emocional e espiritual, e por fim mostrou arrependimento. Então eu quero que você veja agora um por um comigo, na tela que eles vão mostrar ali. Primeira coisa que a gente aprende com Zaqueu é que ele não estava satisfeito com a sua própria vida. Compreende isso? Pastor, mas a gente não tem que ser grato, a gente não tem que ser isso, a gente tem que ser, a Bíblia diz que nós temos que ser grato a Deus, a Bíblia diz que nós temos que viver em alegria, em contentamento. Agora, me diz uma coisa, como que uma pessoa fora do caminho de Deus, fora da presença de Deus, como que uma pessoa em desobediência, como que uma pessoa pecando, ela pode ser feliz? Quando que uma pessoa, vamos voltar para um exemplo mais prático, quando que você vê o seu filho desobediente sendo feliz? O filho desobediente, todos os pais sabem, principalmente se você já teve filho adolescente, todos vocês sabem que quando o filho está vivendo desobediência, ele carrega em si um espírito de rebeldia, de amargura, de solidão. Se torna aquela criança que você criou tão bonitinho, tão educadinho, às vezes áspero, mal educado. E você diz: "Ah, que gênio, puxou a avó, puxou o pai, puxou a mãe, puxou o tio". Não, puxou o pecado. O pecado que está em alguma área da sua vida incomodando. Eu não estou falando de uma reação, não estou falando de uma experiência de uma pessoa, eu estou falando de um estilo de vida. Aquele menino, aquela menina que passa os seus anos sendo agressivo, sendo rebelde. O que ele está vivendo? Ele está vivendo numa desobediência. Essa semana aconteceram algumas coisas muito interessantes na minha família, que uma hora eu vou compartilhar, mas me levou
a pensar num caso conhecido na minha família, estou dizendo nos meus familiares, tá? Numa história antiga, que nunca foi mudada, que nunca foi alterada. E aquilo que era prática da infância, hoje, praticamente 40 anos, 50 anos depois, continua na vida da pessoa. Então, como alguém pode querer viver para Deus se não buscar uma transformação? Como alguém pode querer viver uma vida feliz com Deus se não sofrer uma transformação? Então, o que você pode analisar na vida de Zaqueu? Ele é um homem que mora no Alphaville, que tem uma casa muito boa, muito bonita, que provavelmente tinha homens que serviam ele. Ele não precisava ser mandado, ele mandava, ele ganhava muito bem, e aquilo que era extra também fazia parte do caixa 2. Ele devia ter um meio de locomoção muito bom, tinha sua família, só não tinha paz. O homem sem Deus é um réu. Nós cantamos agora há pouco, sem Deus o homem é nada. Então ele, com tudo isso, e já provavelmente numa certa idade da sua vida, ele é nada, ele é vazio, ele é aquele sujeito que precisa de uma experiência, ele não está satisfeito. E aí vem a grande questão, não estar satisfeito. Eu já me deparei com pessoas que estão satisfeitas com o seu estilo de vida sem Deus. Acho que você também conhece pessoas assim. Quando você começa a falar de coisa de Deus, para ela diz assim, ih, vai começar. Outro dia alguém até ouviu aqui, né? Ih, fica quieto, senão ela vai começar a falar. Né, Ivanilde? E não levanta esse assunto, senão ela não vai parar de falar. Em outras palavras, eu quero ficar no meu lugar, eu não quero ouvir sobre um rei, eu não quero ouvir sobre um reino, eu não quero ouvir sobre santidade, eu não quero ouvir sobre Deus, eu quero tudo de bom que Ele tiver para mim, mas eu não quero participar ativamente desse processo. Então, eu encontro em Zaqueu um homem que tinha uma insatisfação. Aí você diz, pastor, ele estava insatisfeito porque ele era um incrédulo. A mesma coisa vale para nós, porque como filho de Deus, perdoado por Ele, se você decidir pisar fora dos caminhos do Senhor, o seu coração vai ficar triste, você vai ficar vazio, você vai começar a procurar resolver isso de formas erradas. Então, se há uma coisa que nós aprendemos hoje com Zaqueu, é assim, plena satisfação é andar nos caminhos do Senhor, é andar na intimidade dEle, é receber Ele no nosso coração, é sentar à mesa com Ele, é comer com Ele, é olhar nos olhos dEle, é falar com Ele, é ouvir Ele, é ter intimidade. Isso no dia a dia, como estilo de vida. Não precisa cerimônia para isso não precisa fazer assim, agora eu vou fazer uma oração ao Senhor, agora eu vou pegar a minha almofada e vou ajoelhar aqui no meu canto sagrado do meu quarto e vou entrar na presença dEle. Não, você não pode nunca sair da presença dEle. Durante o dia todo, você deve permanecer diante dEle em espírito de filho obediente. Outra coisa que nós aprendemos, agora referente aos obstáculos, é que ele teve que superar o obstáculo físico. Você sabe que muitas pessoas têm dificuldades para lidar com essa questão de Deus e o amor de Deus, porque tem problemas com a sua aparência? Muitas pessoas lutam para entender o amor de Deus porque têm dificuldade em aceitar a si como é. Pessoas que, é mais ou menos assim, se Deus tivesse me feito loirinho, loirinha, eu amaria Ele. Se Deus tivesse me feito mais magrinho, eu amaria Ele. Se Deus tivesse me feito moreninho, cor de jambo, eu amaria Ele. Se Deus tivesse me feito mais alto, amaria Ele. Se Deus não tivesse me feito tão alto, eu amaria Ele. Se Deus tivesse me feito um porte atlético, eu amaria Ele. Assim como faz essas comparações, se Deus me desse, se Deus me ajudasse a ganhar na loteria, se Deus isso, se Deus aquilo, se Deus não tivesse me dado esse marido, essa esposa, se Deus tivesse me dado pais melhores do que os meus. Essas comparações se faz também no físico sem perceber. Por quê? Porque a relação que a alma tem com o corpo é a relação que a alma também tem com Deus.
E quando a alma, ela não se relaciona bem com o próprio corpo, ela vai ter dificuldade com Deus. Então, a questão física, no caso de Zaqueu, era só estatura. Mas no caso de muitas pessoas, tem muito aquela coisa do espelho, tem aquela coisa da dificuldade. Por que Deus me fez assim? Por que eu não sou melhor? Por que existem pessoas tão mais belas do que eu? E fica nessa luta. Essa luta que se nega quando se ouve, quando pensa, mas ela está lá dentro, agindo dentro da alma. Aí, para isso, eu quero só dizer uma coisa para você. Se isso tem sido, ao longo dos anos, uma luta, eu quero dizer assim, primeira coisa, Deus não errou em fazer você. Ele não errou molde, Ele não errou genética. Ah, pastor, mas eu não gostaria de ser assim. Deus não tem preferidos. Deus não tem nenhum prazer em fazer acepção de pessoas. Mas eu não sou belo, eu não sou bela como fulana. Aos olhos de Deus, você é Eva. Aos olhos de Deus, você é Adão. Aos olhos de Deus, Adão e Eva vive a experiência de Cristo. Quando o Senhor olha para nós, Ele nos vê na imagem de Jesus, a imagem do seu Filho. Se você luta com alguma coisa da sua aparência, isso tem a ver com a métrica, tem a ver com a visão, tem a ver com o óculos, tem a ver com o julgamento de quem? Do mundo presente. Tem a ver com a cultura que você absorveu. Isso muda de tempos em tempos. Quando você abre a Bíblia, você vê lá falando da pessoa morena, da pessoa queimada de sol. Quando você vê os quadros renascentistas, as pinturas estão falando de gordinhas. Ao longo do tempo isso muda, a coisa muda. Agora, quando nós temos essa questão de julgar fisicamente, nós estamos julgando a partir de algo que nós ouvimos, nós vimos e nós guardamos no coração, que é um padrão. Guardamos esse padrão e a partir dali nós julgamos as pessoas pelo padrão. Isso é pecado. Deus, Ele é um Deus de diferentes. O Senhor faz todos nós diferentes. E quando Ele faz o Zaqueu baixinho, não há nenhum problema. Talvez se Zaqueu fosse alto, não teria acontecido isso na vida dele. Entende? Então, o primeiro obstáculo que muitas pessoas têm que vencer, eu e você também, quando nós temos que pensar no amor de Deus, lembra de uma coisa, o seu amor a Deus e o amor de Deus para com você não deve estar ligado à sua aparência. Deus não ama mais o bonito do que o feio, o gordo do que o magro, o alto, o baixo e assim por diante. Esses padrões, somos nós que criamos, não Deus. Segundo obstáculo que nós aprendemos na história dele, é que ele teve que superar obstáculo social. Porque sendo um homem baixinho, qual é a dificuldade dele? A dificuldade era ver Jesus. E o que está no coração dele? Um homem insatisfeito, ele sabe, ele tem ouvido, ele é uma pessoa politizada, ele está sabendo que Jesus está vindo a caminho. Ele está sabendo que Jesus está atravessando a cidade. A cidade de Jericó é uma cidade relativamente pequena. Ele sabe que Jesus está ali e ele decide. Um homem infeliz, ele precisa encontrar aquele de quem ele tem ouvido tanto. E ele quer encontrar Jesus. Ele não consegue encontrar Jesus, ele quer pelo menos ver Jesus. Há uma curiosidade. E aí como é que faz para chegar perto de Jesus? Lembra? Ao redor de Jesus tinha os discípulos, ao redor de Jesus tinha curiosos, ao redor de Jesus tinha pessoas necessitadas, ao redor de Jesus tinha os políticos, ao redor de Jesus tinha os religiosos, ao redor de Jesus tinha os perseguidores. Olha o círculo como aumenta. E como é que um homem
de estatura baixa consegue chegar até Jesus? Ele não consegue, ele diz, Jesus está passando, ele vai passar e eu vou perder a oportunidade de ver. De repente ele olha, tem um sicômoro, uma figueira brava, uma árvore, e ele olha assim e diz, está aí, eu vou vencer esse obstáculo que tem a ver com barreiras de pessoas. Agora, aplicando aos dias de hoje, você acredita que há pessoas que não vão até Jesus por causa de pessoas? Há muita gente. Eu não posso ir até Jesus, por quê? Porque o que meus pais vão pensar? O que os meus amigos vão pensar? O que o meu namorado, a minha namorada vai pensar? O que os meus sócios vão pensar? O que os meus vizinhos vão pensar? O que a sociedade vai pensar? Eu sou uma pessoa influente, eu sou uma pessoa que todo mundo conhece. Se eu decido seguir esse homem, como que isso vai ser? Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou falar? Compreende isso? Barreira social. A sociedade criando obstáculos na mente dessa pessoa. Isso acontece ainda. Muito. Muito. Já não é mais a questão de estatura, é a questão de pessoas e seus julgamentos. Há muita gente indo para o inferno, porque não quer que as outras pessoas pensem dele algo diferente. O outro obstáculo que Zaqueu tinha que enfrentar era o obstáculo emocional. Emocional por quê? Porque uma pessoa que vive essa experiência de ser um rejeitado na sociedade, de ser um chefe de publicanos, de ser malquisto, e acredite, ele não era benquisto nem pelos romanos, ele era usado pelos romanos. Você pode entender o filho dele quando vai para a sinagoga, para as aulas de hebraico? O que os coleguinhas falam dele? Ah, filho do Zaqueu, teu pai é um ladrão, teu pai é um traidor. De repente o Zaqueuzinho chega em casa chorando e o pai, o que foi, menino? Lá, pai, lá na aula, lá na escola, o rabino teve que puxar a orelha do meu coleguinha porque ele estava me criticando. Por quê, meu filho? Por sua causa. Tem festa na cidade. Chega lá a família de Zaqueu para a festa. Como que você acha que eles se relacionam na festa? Como judeus, eles participavam das festas, ficavam meio que sentados do lado. Queria comemorar, mas não tinha motivo. Por quê? Porque as pessoas olhavam e diziam assim, com você não. Com você não. E quer mais? Comia ele sozinho à mesa, porque os outros nem sentavam à mesa com ele. Porque, aos olhos do povo, esse homem é um pecadorzão. Pecadorzão. Isso afeta ou não afeta emocionalmente a vida de alguém? Não afeta hoje, não afeta amanhã, mas ao longo dos anos você carrega um peso de ser maldito. Falam mal de mim, dizem mal de mim, então eu sou o maldito. E aí aquela sensação, baixa estatura, multidão, se eu começar a gritar, deixa eu chegar até ele, eu vou receber cotovelada na cabeça. Porque já não gostam de mim. Se eu começar a publicar que eu quero ver o mestre, vai ser pior. E aí o homem podia pegar a sua bolsa, pegar as suas coisas e ir embora. Mas o que diz o texto bíblico? Ele decide quebrar uma barreira, ele decide subir na árvore. Gente, esse é o momento, aquela questão, sobe ou não sobe? Sobe ou não sobe?
tem uma escadinha por perto, tem uns galhos, uns nós da árvore que dá para apoiar. Subo ou não subo? Porque a partir do momento que eu subi na árvore, vão falar de mim. Vão caçoar de mim. Se fosse hoje, alguém já puxava o celular e tira uma foto. O chefe dos publicanos subindo na árvore para ver um homem. Mas ele decide, ele sobe. E aí a próxima coisa que nós aprendemos é que ele superou um obstáculo espiritual. Irmãos, quando alguém sobe na árvore, quando alguém dá um passo dizendo assim, eu preciso de Jesus, eu preciso ver Jesus, eu preciso tocar Jesus, como foi o caso daquela mulher que nós temos nos evangelhos. Quando alguém toma essa decisão, ela está tendo uma cura enorme sobre a sua vida. Quando alguém faz isso, ele está caminhando para um momento especial na sua vida. Aquilo que agora não é mais físico, não é mais o emocional, não é o social, é o espiritual, que causou toda a outra questão, as outras questões, agora começa a ser tratado, começa a ser trabalhado. E veja, eu pergunto para você, Jesus sabia quem era Zaqueu? Sabia. Você sabe o que muitas vezes, estudando assim, eu desconfio de Jesus? É que ele conhecia as pessoas. Não, ele é Deus, e como Deus, ele passa embaixo da árvore e ele sabe quem é Zaqueu. Eu não penso assim, eu penso que ele conhecia Zaqueu, sabia quem era Zaqueu, sabia o nome de Zaqueu. Assim como ele conhecia aquele jovem rico, que procurou ele querendo saber sobre a vida eterna. E Jesus faz a pergunta que ele não imaginava que Jesus faria. E para Jesus fazer aquela pergunta significa que Jesus já conhecia ele. Quando Jesus faz a pergunta, a declaração para Zaqueu, ela não é de toda surpreendente. Jesus não foi pego de surpresa. Ele levanta a cabeça, olha para o homem que está buscando ver a face dele e diz assim, desce depressa, Zaqueu. E eu gosto da expressão, desce depressa. Hoje convém pousar na sua casa. Hoje convém ir para a sua casa. E aí, desse momento até chegar a casa, a Bíblia não diz como foi o encontro, se ele abraçou Jesus, se o pessoal afastou ali, dizendo, vem, agora ele começou a falar com você. Não diz nada, só passa a falar do momento em que Jesus está na casa de Zaqueu. Quando Jesus está na casa de Zaqueu, o que você ouve o texto dizendo? Que os de fora... E agora, analisa um pouquinho. Não tinha uma multidão com Jesus? A multidão foi para casa. Não todos. Os discípulos foram com Jesus. Mas tem os fiscais de pessoas. Tem os fiscais religiosos. Tem aqueles que ficam procurando coisa na vida do outro. E eles vão, e a casa naqueles dias, não é? Eu falei do Alphaville, né, que tem muitas portarias, não. As casas naqueles dias, elas eram abertas. Não tinha cerca. As pessoas podiam chegar à porta. E eles entram e olham provavelmente pela janela, pelo pátio, eles olham e vê Jesus dentro da casa de Zaqueu, e ele diz assim, eles põem a mão na cabeça e assim, isso aí não é certo. Isso aí não é coisa dos batistas. Isso aí não pode. Isso não é coisa de profeta. Profeta não faz isso. Ele está lá, sentado, comendo com um pecador. Aí Jesus levanta, chuta a banqueta, dá uma bronca neles, foi isso? Não é isso que diz o texto? Nada, Jesus não fala nada para eles. O texto relata que Jesus fala com Zaqueu. E aí a última coisa que a gente vê ali, Jesus fala com ele porque ele manifestou o quê?
arrependimento. Meus irmãos, Jesus dentro da casa de Zaqueu. Se Zaqueu fosse só educado, bom anfitrião, e não mostrasse arrependimento, a salvação não teria chegado lá. Mas o que você precisa saber é assim, onde há arrependimento, há mudança. Onde há arrependimento, há transformação. E quando Jesus diz para ele que a salvação chegou àquela casa, ele está dizendo assim, eu vejo em você, eu vejo nos seus olhos, eu sei o que você está sentindo. Você sente tristeza pela sua vida de homem afastado de Deus, um pecador. Eu vejo isso em você. E você é filho de Abraão. A salvação hoje chegou nessa casa. Porque a coisa mais interessante, a expressão mais forte do arrependimento de Zaqueu foi o quê? Como que ele manifesta o seu arrependimento? Lembra que nós aprendemos aqui outro dia? Qual é a forma que Jesus acredita que de fato ele está arrependido? Diz lá, está escrito no texto. Eu vou fazer retribuição. Eu vou metade dos meus bens, o homem rico, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Gente, quanto ele tinha? Bastante. Ele diz, metade. Você teria coragem de pegar metade dos seus bens? Não, imagina, pastor, é muita coisa, 50%. Não, mais do que 50%, porque ele diz assim, e aqueles a quem, porventura, eu tenha defraudado, eu vou devolver 4 vezes mais. E tenha certeza de uma coisa, muita gente procurou ele. Isso era um homem que agora está dizendo assim, não me importa mais os bens, não me importa mais as riquezas, não me importa mais o que falam de mim, não importa com quem eu como, não importa o que eu faço, agora eu vou fazer o contrário do que eu fazia, se antes eu tirava, agora eu vou dar, eu vou distribuir. E Jesus diz, está aí, a salvação veio a essa casa. E aí dá a impressão que Jesus levanta a cabeça, assim, olha para a janela, né, onde está o pessoal lá fazendo julgamento, e diz assim, que ele veio para quê? O Senhor Jesus. O que diz lá o texto que nós lemos? O finalzinho? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa foi a missão de Jesus aqui na terra. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu termino hoje à noite dizendo para você o seguinte: seja como Zaqueu, receba Jesus no seu coração, receba Jesus na sua casa, porque Ele transforma. Eu não sei como está a sua vida, não sei como está a sua casa, mas eu sei que eu posso fazer uma oração agora e Ele pode começar grandes mudanças, grandes transformações. Amém? Creem nisso? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Feche os seus olhos e agora você leva diante do Senhor a sua casa. Leva diante do Senhor a sua família. Leva diante do Senhor o seu coração. Talvez parentes, talvez amigos, leva para o Senhor. Você não pode fazer nada, você pode orar, você não pode salvar ninguém, mas você pode pedir a Deus a salvação. Eu ouvi uma história essa semana de um primo, que o irmão dele, meu primo também, saiu de casa muito cedo, foi trabalhar, passou alguns anos fora, e um dia a família soube, ele ligou para a família dizendo, estou morando aqui perto de novo.
E um irmão dele tinha pedido a Deus: Deus, salva o Ronaldo. Deus, salva o Ronaldo. Ele é um pastor, ele estava indo para a igreja aquele dia e pedindo a Deus: Deus, salva o Ronaldo. Salva o Ronaldo. Porque o Ronaldo tinha virado as costas para Deus, tinha virado as costas para a família, ficou longos anos fora. Uns dias depois eles se encontraram. E ele falou para o irmão dele a respeito de Jesus: você precisa voltar para Jesus. Você precisa da salvação. Dias depois, o Ronaldo entregou a vida dele para Jesus. Foi aquela alegria. Uns meses depois, o Ronaldo veio do médico com diagnóstico: câncer no intestino. 8 meses depois daquele primeiro telefonema, o Ronaldo estava morto. Deus trouxe ele de volta para perto da família. Deus colocou no coração daquele irmão: ora pelo Ronaldo, pede pela salvação dele. E o homem foi obediente, orou e pediu a Deus: salva o Ronaldo, Senhor, salva o Ronaldo. O Ronaldo hoje está no céu. Deus quer ouvir a sua oração também. Pode falar para Deus: Deus, salva meu filho. Se você não orar pelo seu filho, quem vai orar? Deus, salva minha filha. Deus, salva minha casa. Se o seu filho já é convertido e está longe de Deus, você diz: Senhor, resgata o meu filho, resgata a minha filha. Se você, pai e mãe, não pode fazer isso, quem vai fazer? Se você não se importar com a alma dos seus, quem vai se importar? Começa por você. Então ore: Deus, em nome de Jesus, estamos juntos aqui, Senhor, sabendo que para os nossos filhos, cônjuges, pais, irmãos, todos os nossos parentes, para chegarem até Jesus, talvez tenha muitos obstáculos, Senhor. Talvez tenha muitas dificuldades, talvez eles tenham que enfrentar tantas coisas, mas nós juntos agora queremos pedir ao Senhor que salve eles. Nós queremos orar por salvação desses nossos parentes, pela salvação de amigos, colegas. Queremos ser uma figueira brava para eles subirem até nós para ver Jesus. Que sejamos suporte, que sejamos a esperança para eles chegarem até Jesus. Nos ajude, ajude a nossa casa, ajude nosso próprio coração a receber Jesus e não perdê-lo de vista. Abençoa as nossas vidas, nossas famílias. Toca em todos que fazem parte desta igreja e daqueles que virão a fazer parte. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós nos despedimos. Nos dê uma semana abençoada. Amém. Amém. Levanta a sua mão. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, não somente hoje, mas todos os dias das suas vidas até a consumação dos séculos. Amém? Vão em paz, que Deus os abençoe.